e conservação de forragens. Então é uma palestra, tá pessoal? Mas fiquem à vontade se quiserem interagir, perguntar, ou se quiserem deixar para o final da apresentação, fiquem à vontade, o que for melhor para vocês, tá certo? Ok. Eu vou desativar o microfone que talvez fique melhor para você. Aí qualquer coisa eu ativo, certo? Tá bom então, obrigado. Então pessoal, primeiro a gente tem que falar a importância da forragicultura, né? E antes de falar a importância da forragicultura, a gente tem que entender o que é isso. Forragicultura é a ciência que trabalha com a parte das forragens que vão ser destinadas à alimentação animal. Oi? Antes disso, Pode eles falar. estão curiosos. Porque assim, eu fiz uma propaganda meio pouco assim, pra Sim. saber de onde você é. Ah, tá. Desculpa, eu me empolguei, fui logo falando no tema e nem me apresentei nem nada, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês. Meu nome é Jomel, eu sou médico veterinário, eu me formei na mesma instituição que a minha amiga Fábia, somos contemporâneos de jornada acadêmica aí, na UFAP, antigamente era UAG, em Garanhuns, Pernambuco, e depois eu fiz mestrado, doutorado também na Clínica de Bovinos de Garanhuns e sempre trabalhei com essa parte de grandes animais. Em 2016 eu fui ser professor no IFAM, Instituto Federal do Amazonas, onde eu lecionei a disciplina de forragicultura. Tanto é que essa disciplina eu trabalho desde então, desde 2017, com forragicultura. E é uma coisa muito importante para quem trabalha na área animal, seja médico veterinário, zootecnista, agrônomo, técnico agropecuário, enfim, técnico de zootecnia. Todo mundo que trabalha com animal tem que ter pelo menos uma noção, e dependendo do que você for trabalhar, uma noção muito boa do que é forragicultura, tá? Hoje eu sou natural de Rondônia, Ariquemes, Rondônia, e hoje, graças a Deus, eu estou de volta à minha terra natal. Estou trabalhando aqui no Instituto Federal de Rondônia, no campus do qual eu me formei técnico agropecuária em 2005, e hoje, 19 anos depois, sou professor nesse campus. Então é uma grande honra estar contribuindo com novos estudantes que vão ser daqui a uns dias futuros colegas técnico agropecuários e quem sabe também veterinários, zootecnista, agrônomo, né? Vocês têm mais alguma dúvida? Queria saber mais alguma coisa? Fica à vontade. Alguém? Todo mundo está te vendo, ó, tá aqui no Gata Show, você tá vendo a imagem? Até então não. Então beleza. Então, partindo agora para a nossa apresentação, né, falar um pouco de forragicultura. Isso aqui é uma introdução, tá pessoal, ao estudo das culturas forrageiras e conservação de forragens. Na graduação, dependendo do curso, né, vai de 40 a 60, 80 horas essa disciplina. Eu vou fazer aqui uma introdução, vou trazer um contexto inicial do que é a forragicultura, sua importância e como a gente trabalha com essa conservação de forragens, tá? Então, primeiro abordando a importância da forragicultura. Como eu já estava falando, né, a forragicultura é a ciência que trabalha com as forragens que vão ser destinadas à alimentação animal. Essas forragens, né, quando a gente fala de trabalhar com essas forragens, eu tenho que lembrar que eu vou trabalhar com o solo, vou trabalhar com a planta propriamente dita, vou trabalhar com adubação, com calagem, vou trabalhar com a parte de diferimento de pastagens, com a parte de piqueteamento, tudo pensando naquela parte da espécie, na especialidade que você quer trabalhar, no ramo, qual tipo produtivo, sistema produtivo, enfim, envolve muita coisa. Não é apenas só plantar e colher planta, é muito mais, é como você fala, é a ciência da forragicultura, tá certo? E aí, como a gente vê nessa linda imagem aqui, né, comida de vaca é pasto, tá? Comida de vaca é pasto porque vaca é um ruminante. Ruminantes são animais que possuem rumen, tá? O rumen é um dos compartimentos do... Oi. Eu acho que tu tá no terceiro slide, né? Você tá no terceiro slide? Tô. Não tá passando aí não? E travou. Não, não tá passando. Então deixa eu voltar agora, rapidinho aqui. Será que foi da internet ou do espelhamento aqui do... Deixa eu colocar aqui agora. Eu vou colocar como tela inteira que talvez ele espelhe tudo. Acho que fica melhor. Agora o teu áudio ficou mudo.
Tu tá falando, Fábio? Eu não tô te ouvindo. Fábio, agora eu tô ouvindo. Eu vou colocar no... Oi. Não, sério, você vai disponibilizar, compartilhar? Vou colocar no tela cheia, que eu acho que agora ela vai... Tudo que eu estiver assistindo aqui, vocês vão assistir também. Né? Certo. Pronto. Então, agora eu vou voltar para a apresentação. Bom. E aí, tá passando tranquilo agora? Agora tá. Agora tá. Pronto. Então, falando um pouco... Vocês estão vendo aí essa imagem, a vaquinha comendo pasto aí? Tá vendo. Isso. Exato. Então, comida de vaca é pasto. Por quê? Vaca é um ruminante. Ruminantes são animais que ruminam, que possuem rumen, né? É o maior compartimento gástrico dos estômagos dos ruminantes. Ruminantes são animais pluricavitários ou que possuem vários compartimentos, né? Por isso esse pluri ou multicavitário, tá? 3 pré-estômagos e um estômago verdadeiro, que seriam o rumen, o retículo e o omásico, e o estômago verdadeiro, o abomásico, que é o único que é químico, tá? O único onde tem digestão química. Nos outros, esses pré-estômagos são digestão mecânica e microbiana, fermentativa, tá certo? A parte das bactérias. Então, o ruminante, seja bovino, bubalino, ovino, caprino, enfim, eles são animais fantásticos, são espécies fantásticas que transformam essa fibra, esse capim, em carne, em leite, em couro, tá? É como a gente fala, né? Da vaca se aproveita tudo, até o berro, né? Não perde nada. Até o esterco da vaca a gente aproveita. Então, é um animal que ele realmente ele é hiperprodutivo, né? Muito eficiente em sua produtividade. Então, comida de vaca é pasto, pensando nisso porque ruminante ele precisa ruminar. Para ruminar ele vai precisar de uma grande quantidade de pasto, de forragem. E essa forragem aqui, essa parte vegetal, dentre todos os alimentos oferecidos ao ruminante, esse é o mais importante porque é disso daí que vai ter, depois com a fermentação microbiana, a liberação dos ácidos graxos voláteis, acetato, butirato, propionato, né, também chamado de ácido graxo de cadeia curta. Esses ácidos graxos vão ser absorvidos pelas papilas ruminais e isso vai transformar em energia. Energia que vai ser transformada em carne, leite, enfim, todos os produtos oriundos do ruminante, tá? E aí, a maior parte da alimentação do ruminante, fisiologicamente falando, tem que ser pasto, tem que ser volumoso. Daqui a pouco a gente vai ver o que é um volumoso, o que é um concentrado, tá? Então, se a comida de vaca é pasto, não só de vaca, do búfalo, da ovelha, do cavalo, né? Dos porquinhos também. Os porquinhos também pastejam, as galinhas, tá? As aves, elas também pastejam, tá? E a gente pensa também não só falando de volumoso, de forragem em questão de folha, foliar de grama. A gente também tem que lembrar que quando eu trabalho com a forragicultura, eu também vou fazer a parte do que? Da produção dos grãos. Esses grãos advêm também de uma plantação, advém de uma forragem, de uma planta forrageira, tá certo? Então as galinhas ali, elas podem pastejar e tudo, mas lembra que a base das aves e até dos suídeos, né, esses animais monogástricos, vão ser o que? Vão ser alimentos cereais, grãos, mas eles também se utilizam dessa parte de forragem, tá? Voltando para a forragem, a gente salienta que a forragem é a fonte mais barata de nutrientes e de menor impacto no consumo de energia, certo? Por quê? É ali, você tem um capim, para você produzir o capim, para você manejar esse capim e ir para os animais se alimentarem, é totalmente eficiente, produtiva. Você gasta muito menos se você for comparar com a questão da produtividade de cereais, por exemplo, né, e de outros alimentos, de outras até forragem, mas ela converte muito em energia, que consequentemente vão ser depois convertidos em carne, leite, enfim, a produtividade desses animais, tá? E nós brasileiros vivemos numa terra abençoada, né? Que ela cortada pelos trópicos aí, região tropical. A gente tem aqui a incidência solar o ano inteiro em praticamente todo o Brasil. E a gente também tem uma grande concentração, uma boa concentração de chuvas,
que permite com que a gente consiga plantar e ter uma boa produção de matéria verde nos trópicos, tá certo? Por isso que nós somos muito... nosso custo de produção, comparado-se a outros países e tudo, ele é muito barato até, tá certo? A gente consegue produzir, né? Tanto é que nós somos o maior rebanho comercial de bovídeos do mundo, tá? O maior produtor de carne bovina do mundo, porque nós temos uma grande área, mas também a gente tem ali uma grande condição de trabalhar com esses animais. Na pecuária de corte desponta-se aí, né, exportando para todo mundo. Na pecuária de leite também a gente não fica atrás. Claro que a gente ainda está crescendo, melhorando em quantidade e qualidade em relação ao leite, mas a gente observa que nós já somos um país que tem uma grande capacidade de produção, uma produtividade muito, muito boa. E essa produção de forragens ela é determinante no sucesso da pecuária intensiva. Mas aí eu chamo a atenção não só a intensiva, a semi-intensiva e a extensiva também. O fazendeiro que tem uma fazenda grande, que ele cria os animais todos soltos, ele também vai precisar de ter um cuidado com esse pasto, o mínimo que seja, para que tenha-se uma eficiência produtiva no seu rebanho, tá? Se o pecuarista ele não entender essa importância da forragem, da sua pastagem, ele não é um pecuarista. Ele é um criador de gado que só vive a reclamar do preço dos insumos, do preço da arroba, né? Que hoje nós estamos com a arroba lá embaixo. Mas, gente, se você trabalha corretamente e cuida da sua lavoura com o cuidado que deve ser, né? Que a sua pastagem é a sua lavoura, você tem uma eficiência na pecuária, seja ela pequena, média ou grande, seja ela extensiva, semi-intensiva ou intensiva, tá? Nós, Brasil, mais uma vez, temos a pecuária em todo o país, tanto é que o nosso PIB, grande parte dele, do Produto Interno Bruto, ele é representado pela parte agropecuária, e a pecuária, a criação de animais, ela é despontante em todo o país, e isso faz com que também a gente precise olhar melhor para essa questão. Se a gente produz tanto, a gente precisa tanto dessa produção para manter a nossa capacidade produtiva de exportação, de tudo, para a gente manter esse know-how, a gente precisa lembrar de cuidar da nossa base, que é a forragem. Então, no Brasil, nós somos o principal produtor e fornecedor de carne bovina mundial, como eu já falei para vocês. São dados antigos que mostram que até hoje ninguém bate o Brasil, tá? E mais ou menos 90% dos animais abatidos são criados a pasto ou com pequena suplementação. O que isso significa, gente? São animais criados totalmente só com capim e água. E tem ainda locais que não suplementam. Tem locais que são mais favorecidos em relação a uma boa condição de nutrição no solo, né? Nutrição de solo com vários minerais ali, enfim, que faz com que esses solos sejam muito ricos e as pastagens sejam melhores. E dependendo disso, até uma suplementação não precisa, mas na maior parte do Brasil precisa-se sim uma suplementação mineral. Mas aqui eu estou falando não da suplementação mineral, estou falando de suplementação de volumoso ou até de um concentrado que venha a levar nutrientes sem seus minerais, mais vitaminas, proteínas, carboidratos, tudo que ele precisa para poder produzir corretamente, tá? E aí a gente vem para o primeiro conceito aqui. Já falei de forragicultura, né, que é a ciência que estuda toda essa parte das plantas forrageiras, e agora a gente vai falar realmente o que é uma planta forrageira ou simplesmente forragem. Ela é uma planta que contém propriedades nutritivas, capaz de suprir parte das necessidades nutricionais do animal. Ou seja, essa planta, gente, é um alimento barato, é o capim que está ali, é o mato, né, como muita gente diz. Que ele é uma fonte de fibra e essa fibra vai ser transformada em energia. Gente, é como fala, né, como é que pode a vaca só toma chá, né? Só é a água e o capim e fornece tudo, ela produz carne, ela engorda, né? Se nós seres humanos só vivêssemos à base de planta e água, a gente emagrecia,
tá certo? Mas eles conseguem converter isso com uma propriedade fenomenal e traz vários produtos para nos alimentar. Do reino vegetal dessas plantas forrageiras nós temos 3 grandes grupos, tá? Que aí nós temos as gramíneas, que são as gramas, ou seja, as forragens mais longas, maiores, os capins. E aí nós temos diversos capins, capim braquiária, gêneros braquiários, capim do gênero pânico, nós temos do gênero Cynodon. São vários gêneros aí que tem as principais gramíneas plantadas no Brasil, tá certo? E aí vocês vão conhecer algumas populares: braquiarão, tanzânio, colonião, tifton, enfim, essas gramíneas, tá? Grupo de pastagens que são capins, que são gramas. Temos as leguminosas, que são já plantas que têm vagens, tá certo? Essas vagens produzem algum fruto, ou a própria vagem já serve como alimentação. No caso de algumas leguminosas, como feijão guandu, leucena, tá? Então, são fixadoras de nitrogênio no solo, são plantas de maior porte, que aí eles são alimentados mais por seus pequenos arbustos ou pelas folhas, a maior parte dela das folhas ou até dessas vagens. E são grandes, excelentes fontes de proteína. E as cactáceas, na região nordeste, é o que a gente mais tem, porque cactácea vem do gênero das cãs, do metabolismo das crassuláceas, que são plantas que elas vão ter essa capacidade de resistir aos climas áridos, semiáridos, São plantas xerófilas que conseguem suportar grande período de estiagem. Então as cactáceas, porque a fotossíntese dela, a parte de oxigenação dela, esse metabolismo ocorre ao contrário, ocorre na noite. Ela abre os estômatos à noite, tá certo? E aí ela consegue conservar uma maior quantidade de água e perder menos água também. Com isso, essas plantas conseguem sobreviver a grandes estiagens e, além disso, essas plantas fornecem aos nossos animais grande quantidade de água e de carboidratos solúveis, altamente solúveis, que são grandes fontes também de energia. Então as cactáceas, a palma, como vocês muito conhecem aí, é uma das principais plantas forrageiras na região nordeste. Elas também podem ser classificadas como, quanto à sua natureza, plantas exóticas, que são aquelas plantas que vêm de fora, vêm de outro local e são plantadas aqui no Brasil, ou as nativas, aquelas que são nascidas ali, são da região, tá? Nós temos também quanto ao ciclo. Existem plantas anuais, ou seja, que você planta e ela dura um ano, bianual, que ela pode ter 2 cortes ou produzir 2 vezes ao ano e permanecer por ali. Ou temos também as plantas perenes, que são aquelas que vivem uma maior quantidade de tempo, tá? Você vai fazendo cortes sucessivos, os animais vão comendo, mas elas vão passando muito mais tempo ali até ela perder a sua vida mesmo, ela morrer ali, tá? As plantas forrageiras conhecidas, como eu já vim falando para vocês, isso daqui é um exemplar de uma gramínea do gênero braquiária. Então a braquiária decumbens, que é o braquiarão, tá certo? É uma das plantas forrageiras mais cultivadas em todo o Brasil, tá? Ela é muito cultivada porque é uma planta muito resistente à seca, resistente à cigarrinha de pastagem, resistente a pisoteio. É uma planta que se adapta muito fácil em solos inférteis, solos pobres, solos ácidos. É uma planta que onde você plantar, basicamente ela dá. Os animais se alimentam bem dela, tá certo? Só, no entanto, esse tipo de planta não tem uma nutrição tão efetiva, não é tão proteica, que precisa dessa base proteica porque o animal também desenvolva melhor a sua produtividade. Mas é uma planta que consegue suprir as necessidades, e aí você pode usar essas plantas com outros tipos de planta, que a gente vai falar daqui a pouco de consórcio, ou uma suplementação em coxo, que pode também trazer alguma parte de aliar esses tipos de alimentos diferentes, Esse outro tipo de planta aqui também é uma gramínea, tá? Que é o Peniceto purpúreo, capim elefante. Ele também, como o nome já diz, é um capim que tem uma grande produção foliar, tá? Um capim de corte, um capim que também muito
utilizado para silagem, tá certo? Um capim bem palatável, um capim um tanto quanto mais nutritivo até do que pastagem do gênero braquiário. E esse daqui, vocês conhecem? É um pé de cana, né? Olha o pé de cana aí. Então, o pé de cana é o que? A cana de açúcar, Saccharova officinarum. A cana de açúcar é só para fazer rapadura, só para fazer melaço, só para fazer cachaça? Não, a cana de açúcar também é uma planta forrageira. Ela também faz com que os animais possam ser alimentados com ela. Riquíssimo em carboidratos altamente fermentáveis, em energia, tá? Bem palatável também. Você pode usar com mistura em ração. E ela é uma planta forrageira, tá certo? Que você pode utilizar tanto até não só em corte para coxo, né? No formato de capineira, mas também dependendo da composição do que você for colocar dentro de um silo, ela também pode ser utilizada, mas com alguns cuidados. Então a Saccharova officinarum é a cana de açúcar. E aí quando a gente vê uma área que tem uma grande concentração dessas plantas forrageiras, a gente vai chamar de pastagem, que é a área da terra coberta por vegetação apropriada, destinada à alimentação animal. Então onde eu tenho um local onde eu tenho uma grande quantidade daquela gramínea, daquela forragem para alimentar animais, eu chamo ali de pastagem. E uma pastagem pode ser formada por vários pastos. Ou seja, quando a gente fala, tem ali o pasto maternidade, o piquete maternidade, tem o pasto da recria, tem o pasto da cria, são vários pastos, são vários piquetes que vão formar uma pastagem formada que pode ser natural, que já estava ali, né, nativa ou até cultivada, quando você traz exemplares dessas plantas de fora. Pastejo, pessoal, se a gente está falando de pasto, está falando de pastagem. Quando o animal vai se alimentar dessa forragem, ele está se alimentando, ele está fazendo o ato voluntário de se alimentar, de consumir essa forragem, ele está pastejando. Isso é o pastejo, tá? Isso é muito importante a gente entender, porque se eu sei que comida de vaca é pasto, qual que é o natural? É natural que ela pasteje. Então, naturalmente, fisiologicamente, o animal saudável ele vai estar sempre pastejando, ele vai estar sempre ali comendo, ingerindo aquele alimento, mas lembra, ele é um ruminante. O ruminante tem um rumen e ele vai ruminar. O processo de ruminação é quando aquele alimento, né, essa forragem vai chegar no rumen, passa um tempinho ali, depois ela volta pelo processo de retroperistaltismo para a cavidade oral para ela ser remastigada. Aí você vê a vaca ali só mastigando chicletinho. Esse mastigar de chicletinho é como a gente fala de ruminação. O ato aqui é remoer, mas se ela está fazendo essa parte de ir e volta do alimento, ela está ruminando. Se ela está ruminando, ela está saudável, ela está fisiológica. Beleza? Aqui, gente, é uma das formas de utilização das forragens, muito utilizada no Brasil também, e muito eficiente, que são as capineiras. Capineiras são locais o quê? Terras, piquetes, que você vai colocar um capim ali. Só que diferente de um pasto, diferente de uma pastagem, a capineira é um local onde você coloca essa forragem ali para você fazer cortes dela. Por que fazer corte? Porque ali você vai ter um trabalho vai ficar fechado, os animais não vão lá pastejar, não vão ter o hábito de ir lá consumir. Os animais vão estar no local onde você vai lá cortar, ou máquinas vão lá cortar esse pasto, esse capim, nessa região de capineira e trazer em coxo. Ou essa capineira também ela é feita para você produzir essa forragem e depois ela é ser levada para um silo, ou dependendo do tipo de capim, para formar um feno, tá? Aqui a gente vê uma vaca dentro de um piquete, que aí não é nem capim para fazer pastejo, nem um capim de corte para capineira. Vê que as plantas são mais arbustivas, então são plantas que lembram os legumes, são as legumineiras, ou também chamados de bancos de proteína. Locais onde os animais aí, eles vão fazer o ato de se alimentar dessas plantas que tem uma proteína maior, que são as leguminosas, e aí eles passam pequenos períodos de tempo nessas áreas para suplementar a sua alimentação. São bancos de proteína. Por que eles não podem ficar direto nesse banco de proteína, professor? Porque tem algumas plantas leguminosas que elas são forrageiras, mas elas também podem ser tóxicas. Um exemplo disso é a leucena, Leucaena leucocéfala. Por que ela pode ser tóxica? Porque ela tem princípio ativo tóxico, dependendo da quantidade que o animal ingerir.
Se o animal ingerir mais que 30% da sua dieta diariamente, do seu peso vivo na sua dieta diariamente, aquilo vai se acumulando e o animal vai ter que começar a ter problemas dermatológicos, problemas hepáticos, o animal vai ter problemas, pode ter consequências mais graves e vir até a óbito por causa de uma intoxicação por essa leguminosa que é a leucena. Tá? Então, leucena é uma planta forrageira, mas ela também pode ser uma planta que tem potencial tóxico. Então, como para evitar, e também como são plantas que não são tão resistentes como as gramíneas, enfim, se os animais ficassem direto nessas regiões de legumineiras, de banco de proteína, eles iam acabar com todos esses legumes, né, com todas essas plantas, e aí não ia ser efetivo. Então os animais vão, passam um tempo ali e saem. A gente também pode fazer um consórcio, onde eu tenho a gramínea junto com a leguminosa. E aí a gente chama esses pastagens consorciadas. Por quê? Você alia um local onde tem forragens que são resistentes a pisoteio e tudo, mas são fracas na nutrição, e você inclui uma leguminosa que ela vai trazer um teor a mais de nutrientes que vai melhorar a nutrição dos animais. A gente vê muito a questão de gramíneas com algumas leguminosas, como os estilosantes, como o amendoim forrageiro. Tá? A planta vai lá e come amendoim e aquilo ali traz uma quantidade maior de proteína, além de também ser muito bom para o solo, tá, gente? Por que é bom para o solo? Porque essas leguminosas, elas têm em suas raízes, elas têm os rizóbios. Rizóbios são bactérias que elas vão tirar nitrogênio atmosférico, tá? E vão fixar no solo. Quando ela fixa nitrogênio no solo, ela traz uma melhor nutrição para esse solo. Esse solo sendo melhor nutrido, as plantas vão ser melhor nutridas. É um adubo natural, é uma questão de que a gente consegue melhorar a qualidade do solo e das plantas naturalmente por causa dessas plantas leguminosas. Então é uma estratégia também de conservação e melhoria do solo, bem como também melhoria dessas plantas forrageiras, que consequentemente vai melhorar também a saúde desses animais. E volumoso, pessoal, o que é um volumoso? A gente está falando aí de pastagem, de leguminosa, de capineira, de banco de proteína. O que é um volumoso? Olha o nome, volumoso já vem de volume maior. Então, quando eu falo de volumoso, é alguma coisa que é grande, que tem bastante. Então, volumosos são aqueles alimentos que apresentam baixo teor energético por unidade de volume, tá? Ou seja, eles têm um percentual de teor de fibra bruta que é maior que 18%, tem mais fibra, mas tem baixa energia na matéria seca. E eu posso ainda dividir esse volumoso em volumoso seco e volumoso úmido, tá certo, pessoal? Então, uma diferença de volumoso seco e volumoso úmido, tá? Qual é que a gente pode ver? Volumoso seco, a gente vai lembrar dos fenos e das palhas. São classificados em volumosos secos porque eles são mais secos mesmo. Eles vão ter uma umidade menor que 10 a 12% na sua matéria seca ali. Já os capins verdes, as silagens e a cana-de-açúcar, por exemplo, são considerados volumosos úmidos, porque eles têm mais que 12% de umidade, mais que 10 a 12% de umidade. Tá? Então tem um grande volume, as maiores gramíneas, as gramíneas são volumosos, mas pode ser classificado em seco, em úmido, dependendo dessa quantidade de umidade. Então aí a gente vê as imagens, né, do feno, um feno mais seco, um feno mais verdinho, até a cana de açúcar que está ali, tá certo? Todos esses são volumosos. O capim, propriamente dito, é um volumoso, e aí quando ele está in natura, lá no pasto, verdinho, é um volumoso úmido, tem uma concentração maior de água. Agora corta esse capim e deixa ele lá tomando sol, ele vai secar, ele vai desidratar, ele vai virar um volumoso seco, vai virar o que? Um feno, tá? E concentrado, olha o nome, se eu tinha um volumoso, que é um volume maior, agora eu tenho um concentrado. Ele está concentradinho, então ele tem uma quantidade maior de energia e de proteína, tá? Maior do que numa quantidade maior de volume de fibra, de matéria seca, tá? Então concentrados, eles têm maior teor energético por unidade de volume, com menos de 18% de fibra bruta na matéria seca. E é classificado com o quê? Eu tenho um concentrado proteico e um concentrado energético. Concentrado proteico, ele tem mais proteína bruta. Na matéria seca é o caso do que? Farelo de algodão, farelo de soja, tá? E o concentrado energético é quem? É aqueles que têm menos de 20% de proteína bruta, mas ele tem mais energia. E é quem? Milho,
sorgo, raiz de mandioca, farelo de arroz, tá? Tudo isso aqui eu tenho que observar, porque esses concentrados vão ser meus adjuvantes na minha alimentação dos animais, tá? E lembra também, esses concentrados, eles são partículas menores, mas eles têm uma concentração de nutrientes maior que o volumoso. Mas para produzir eles é mais caro. Lembra que eu falei, quando a gente fala de uma lavoura, é muito mais caro eu produzir os grãos do que eu produzir o capim, a forragem. E aí eu vou ter que levar muito em consideração isso daí, o custo-benefício. Mas é muito bom quando você pode utilizar uma suplementação com concentrados, com rações, como a gente diz, né? Aí concentrado energético, farelo de arroz, farelo de milho, o milho, tá? E aí a gente vai já encerrando a nossa palestra, né? Falando o que? De estacionalidade na produção de forrageiras e produção de forragens. E aí na região norte, onde eu moro, na região nordeste, todo lugar, a gente sempre vai passar por uma parte onde vai ter essa questão de estacionalidade na produção de forragens, que é o que? O período de estiagem, o período de seca. Nesses períodos de seca, a gente tem que ter um cuidado, porque muitas das vezes, se o produtor ele não faz uma conservação de forragem, ele vai sofrer, e principalmente os animais dele vão sofrer mais. Você já ouviram falar em boi sanfona? É o boi que ele está gordinho na época da chuva, e quando é época da seca ele emagrece, e depois ele engorda de novo. Mas imagina, se para nós seres humanos é ruim engordar e emagrecer, para os animais também. E às vezes esses animais emagrecem tanto, perdem peso, esses animais morrem, ficam doentes, ficam imunocomprometidos, esses animais não voltam à sua capacidade produtiva e reprodutiva, e aí a pecuária ela não é eficiente, tá? Então é uma importância a gente entender sobre as conservações de forragem, tá? Olha essa imagem, esse capim, vocês acham que é um capim que está numa altura boa, né? Tá vendo? O veterinário do lado ali tá menor que o capim. Sou eu, né? Sou pequeno aí do lado. Vou até dar o microfone aqui para que os meninos respondam. Pode falar. E aí, vocês acham o quê? O capim tá numa altura boa, ruim? Tá boa, estão dizendo aqui, viu, João? Ei, eu disse a eles que na área da gente tudo é muito relativo, né? Depende, né? Depende, né? Dependendo do capim, exatamente. Quanto mais velho, menos nutrientes. Exatamente. Ó, essa observação que fizeram aí, exatamente, ó, tá vendo? Quanto mais velho, maior, ele tá ficando mais seco, ele tá perdendo a concentração de água e de nutrientes, principalmente esses nutrientes energéticos e proteicos. Ele só tá ficando fibra, só tá ficando matéria seca. Matéria seca é bom para motilidade ruminal, né? É bom que é a fibra que vai ajudar todo o trânsito gastrointestinal, mas não nutre. Não nutre, é bagaço de cana. Bagaço de cana é o que? É só para ter motilidade, mas não nutre, tá? Então você perdeu, passou o capim. Se você não aproveitou aquele capim enquanto ele estava bem viçoso, bem bonito, bem vigoroso, você perdeu. Esse capim aqui é para jogar fora, tá? Então você tem que estar ali quando é o período de... Por que a gente tem nas forragens a altura de entrada e a altura de saída? É para você aproveitar a melhor hora de usar esse capim, que os animais comerem, ingerirem o que é realmente nutritivo e vai ter um maior potencial para os animais, e também para não estragar essa planta e ela recuperar mais rápido. E aí você tem um manejo eficiente. Agora, quando você tem muito capim, você não dá conta e tudo estragou, nem presta para mais nada. Isso aí tem locais, pessoal, que tem uma menor quantidade de animais, que os proprietários eles têm que ir lá com roçadeira depois e roçar para manter numa altura boa, senão esse capim vai estragar, estragando capim, estragar solo, estraga tudo, tá certo? Então, ó, olha aqui, ó, a altura que tá aquele capim atrás de mim ali, tá? Isso aí é uma pastagem do gênero pânico, tá certo? Um colonhão. E aqui, olha como é que tá na frente, tudo amassado. A vaca, gente, ela é seletiva, ela, apesar de ser uma ingestora de forragem, come tudo que vem pela frente, mas ela não gosta de um capim sujo, de um capim onde ela passou e fez cocô, onde ela fez xixi, aonde a amiga dela deitou. Ela quer um capim, ela quer o filé, aquela folhazinha bonitinha, aquela ponta de capim. Ela não é besta não, ela é vaca. Se ela fosse besta, ela era dos equídeos, né? Brincadeira, mas ela não quer um capim que esteja amassado ali, perdeu esse capim todo. Adianta você jogar um monte de animal, só vai deitar o capim, estragou o capim. Tá certo? Então você tem que aproveitar o tamanho do capim na melhor qualidade dele, tá? Isso aqui, gente, chegou a época de seca, a fazendona lá, bonita, cadê? O que tá de bonito aí?
tá nada de bonito. Só o céu que tá bonito, o resto tá o deserto do Saara. E se eu falar para você que isso aqui era um local que tinha mais de 200 cabeças de animais. Isso é meio-dia. Onde é que os animais estão meio-dia? Debaixo da árvore. Animal vai querer comer num sol quente desse? Não vai, mas se tivesse o capim lá, talvez ele estaria até comendo. Não tem capim. E aí ele vai falar, não tem nem capim, não tem nada, vou ficar naquele sol para quê? Vamos para a sombra. Tá? Então quando eu vi isso aqui, eu vou tirar logo essa foto aqui, porque ó, isso aqui, gente, isso é o exemplo, é bem-estar animal, conforto dos animais. E aí eu tô aqui com a liberdade ambiental, tá? O animal se sentir confortável perante o calor, tá? Uma zona de termoneutralidade que seja melhor para ele. Se ele ficar no sol escaldante, vai ser ruim para ele. Mas também eu tenho que falar da liberdade nutricional, que é a fisiológica. Essa liberdade é quando os animais têm água e alimento em quantidade e qualidade necessária. E aqui não tem. Então aqui a gente observa como é que eu vou produzir. Vaca dá leite? Eu pergunto para vocês, vaca dá leite? Vaca dá leite? Vocês acham que vaca dá leite? Vaca não dá leite. Vaca produz leite. Mas como é que a vaca produz leite? Vaca produz leite quando você dá condições para ela produzir o leite. Para a vaca produzir 1 litro de leite, precisa se passar em média 350 a 450 a 500 litros de sangue pelo úbere, pela glândula mamária, para produzir 1 litro de leite. Mas é só o sangue? Não, precisa da água, precisa dos nutrientes, precisa do cálcio, das vitaminas, das proteínas, dos minerais, precisa de tudo. A vaca tem que estar bem alimentada, a vaca tem que estar descansada, a vaca tem que estar sadia, a vaca tem que estar bem de cabeça para produzir o leite. Se a gente não pensar nisso, como é que eu vou produzir o leite? A vaca não vai dar leite, ela não vai produzir. Tá? Então tudo isso faz parte, a forragicultura é isso aí também. Olha isso aqui, essa coitada, tá comendo o quê? E a gente vê uma realidade dessa no nosso Brasil inteiro. Tá? Olha isso aqui, no Amazonas, eu trabalhei bastante tempo no Amazonas, eu moro na região amazônica, tem locais que são alagados a maior parte do ano, mas depois seca. Quando seca, até para o ser humano falta água. E aí você não tem água, não tem alimento, nem para o ser humano, nem para os animais. Em alguns locais desses que alagam, né, na região amazônica, existem essas espécies de ilhas flutuantes que o pessoal faz com toras, com madeiras, e coloca os animais em cima, que são chamadas de marombas. E as marombas são locais onde o quê? Os animais ficam em cima, e os animais ficam esse tempo todinho. Você tem que cortar o capim de um lugar e trazer para eles, porque eles não vão ficar nadando, boiando em todo o canto ad eterno, né? Então essas épocas de escassez de alimento, eu tenho que lembrar de produzir e conservar forragem. E aí eu falo para minha amiga Fábia, se você quiser, outro dia a gente pode falar sobre só conservação de forragem, porque se a gente for falar hoje não dá tempo, é muita coisa. Mas a gente tem que lembrar, se eu sei que isso vai acontecer na minha região e tudo, eu tenho que me preparar. Eu preparar produzindo um feno. O que é um feno? É um capim desidratado. É um capim que eu vou estar ali conservado. Ele pode ter um pouquinho de menos nutrientes que um capim in natura tem, mas esse capim ele vai ser uma fonte de nutrição para os seus animais. Uma silagem que é a conservação tanto das gramíneas ou de leguminosas ou de até grãos conservados anaerobicamente em locais fechados por meio de processos de fermentação, tá? Tem um silo ali, essa silagem ela é uma comida também, um alimento, uma conservação de forragem muito importante e muito boa para os animais. As capineiras, como a gente falou, você pode ter o ano inteiro com o advento da irrigação, você pode cuidar, adubar aquele local direitinho, sempre está cortando o capim, só que aí vai lembrar o que? Tem que ter mais mão de obra. O diferimento das pastagens, que é quando você faz os piquetes dos pastos, né? Lembra que a pastagem grande tem os pastos menores e você utiliza esses pequenos pastos em épocas diferentes. Você controla, mas também tem o chamado de feno em pé. É quando você deixa ali que secou, mas ele está seco, mas ele está ainda ao solo. É o feno em pé. E os bancos de proteína que também são muito importantes para você colocar os animais para adentrarem, né? Ou adentrarem, se alimentarem, ou seja, com uma legumineira. Em vez de ser uma capineira que você corta e coloca no coxo, que é o capim, você é uma legumineira, corta ali e coloca no coxo também para ela comer essa quantidade maior de proteína, tá? Então, gente, como eu falei, essa é uma introdução ao estudo da forragicultura. Não dá para falar muita coisa, muito aprofundado, porque senão vocês iam ficar meio doido aí da cabeça, e eu não quero isso. Minha amiga Fábia ia bater em mim depois. Mas eu espero ter trazido alguma coisa para vocês, e eu estou aberto a questionamentos se vocês tiverem alguma dúvida, tá? E obrigado pela atenção aí de vocês.
botei aqui, Jomel, pra gente ficar mais à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Certo. Foi muito bem explicado, certo? Foi? Que bom. Jomel, eu só tenho a agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo, tirado o seu tempo, que eu sei que é bastante corrido e precioso. Porque eu estava falando das meninas. Eu tinha conversado contigo, acho que desde o começo do semestre, foi o ano passado. Sim. Pra gente fazer essa palestra, mas a vida dele é bem corrida. A gente agradece, eu agradeço em nome da turma. E tu tens alguma coisa pra falar, Mariana? Mariana tá aqui, ó, que tá querendo fazer um pedido. Tem como você dê o material pra gente? Ó, eu tenho que falar com a professora de vocês. Se ela deixar, eu mando pra vocês. Eu deixo. Pronto, eu sei sim. Eu vou mandar a apresentação em PDF pra minha amiga Fábia. Ela passa pra vocês. E vou mandar também o link. Eu tenho essa palestra já gravada. Vou mandar o link dessa palestra pra vocês, se quiserem assistir, tá? E ver com mais calma em casa e tudo. Fique à vontade, tá lá no meu canal no YouTube, tá? Só colocar lá, tem uma playlist de forragicultura, que aí fala tudo de silagem, de feno, de capineira, fala as diferentes gramíneas, gramínea por gramínea, fala as diferentes leguminosas também, as cactáceas. Então tem bastante coisa lá que vai dar para ajudar vocês, tá? Ô, Jomel, eu fiquei tão feliz que eu percebi que existem alunos prestando atenção nas minhas aulas. Que coisa boa! Era você, na hora que você falou, ele já tava ligado, o negócio tá andando. Que bom, que bom. E eu fico feliz por isso também. Jomel, mais uma vez, obrigada. Tenha uma boa noite, um bom descanso. Valeu, minha amiga. Foi muito bem explicado e não existem dúvidas. Ah, que ótimo então. Olha, agradeço também a atenção de vocês, tá? Minha amiga Fábia, obrigado pela sua confiança, pela sua parceria, né? Eu quero exaltar aqui, pessoal, a professora de vocês, além de ser uma grande professora na altura, é uma grande mulher, ela é uma grande professora, tá? Eu vejo o quanto ela se dedica no ensino de vocês, o quanto ela tem amor por essa profissão, por esses alunos. Quando eu falo esses alunos, são todos vocês. Eu vejo isso aí. Eu tô de longe, mas tô de perto, tá, Fábia? A gente tá aí, né, sempre comunicando um com o outro, um ajudando o outro, e a gente vê quando a pessoa realmente tem amor por aquilo que faz. Acho que o sacerdócio do professor é isso mesmo. A gente fica muito feliz em fazer isso, né? Hoje é à noite, apesar de atribuição de tudo. Eu tenho esse compromisso com ela, que é minha amiga, e com vocês também. E eu fiz o possível para estar aqui hoje. Me coloco à disposição para ações futuras também, tá? Podem contar comigo. E quem sabe um dia presencialmente eu vou aí para tomar um café com vocês, né? O negócio tá melhorando. Tá bom? Obrigado também, viu, gente? Uma boa noite. Tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Vocês aqui do Insta, aí viram a palestra, né? Palestra sobre forragicultura. Então vou deixar essa live gravada aqui. Quem quiser assistir, vai estar aí também. Quando quiser eu vou subir depois lá pro canal no YouTube. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado e uma boa noite. Tchau, tchau.